Olá, boa noite, tudo bem? Ah, bom, primeiramente, deixa eu explicar o que isso significa, né? Para não ficar meio aleatório demais, embora vá ficar aleatório demais. Ah, eu tenho um projeto de espanhol onde eu estou gravando vídeos para celebrar meu aniversário, então são 33 vídeos para os meus 33 anos no dia 31 de outubro. E hoje foi o último vídeo, então isso aqui significa Halloween. Então, se incomoda essa aparência, você pode ficar só com a minha voz. Eu vou colocar minha cara menorzinha aqui, então não precisa olhar diretamente para mim, tá bom? Mas bom, vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre Lully. Cara, esse filme me surpreendeu muito. Eu gostei muito dele. E o que eu mais gostei sobre esse filme é que ele tem vocabulário demais, sabe? A gente pode falar sobre muita coisa. Então, isso é ótimo. Aparentemente, um filme simples, mas que dá para ter tanto tipo de conversa. Então, vamos lá, que a lista é grande. Então, como de costume, eu vou escrever aqui do meu bloquinho de anotação. Eu vou escrever ali e vou dar algumas explicações. Meu conselho, galera, tenham aí um caderninho, um caderno, usem o pause, repitam a palavra, escrevam se necessário. Muitas das palavras que eu vou usar, que eu vou explicar, nós vamos usar na nossa lição, então acho que vale a pena, sabe? Como são, né, é uma quantidade de filmes razoável, cada filme a gente tem vocabulário, então vale a pena ter um caderno para o curso, ou ter um caderno de português em geral, ok? Beleza. Então vamos lá. Número um, realizar um sonho. Realizar um sonho. E esse verbo, cuidado, falantes de inglês, realizar é um falso amigo do verbo to realize. O verbo to realize, em português, é o verbo perceber, ok? Realizar significa fazer uma coisa. Então, por exemplo, eu posso realizar um trabalho, eu posso realizar uma reunião, né? Reuniões do Clube do Filme. Então, realizar significa fazer alguma coisa. Perceber, uma outra versão, dar-se conta é outra coisa, ok? Então, realizar um sonho significa fazer o seu sonho virar realidade. Fazer o sonho, fazer o sonho virar realidade. E aqui virar no sentido de se transformar. Então, no filme, a Lully tem um sonho, ela quer realizar o sonho de se tornar médica. Legal? Depois, a gente tem o vestir um jaleco. Jaleco é aquela roupa branca, que os médicos usam, né? Outros profissionais também usam por cima de uma outra roupa, ok? Ahn, legal, isso aqui é cultural. Isso que eu vou falar agora é cultural, não é vocabulário. Tem um momento que uma personagem tá assim, não sei se peço comida ou hambúrguer. Então, olha que interessante, eu vou escrever para vocês. Não sei se peço comida ou hambúrguer. Cara, hambúrguer não é comida? Que diabo é isso? Não sei se eu peço comida ou hambúrguer. É porque às vezes a gente fala assim, tô com fome de comida. Então, nós fazemos claramente uma distinção do que é algo para enganar o estômago e o que é algo para matar a fome.
Então, é muito normal, às vezes, a gente fala assim: "Cara, vamos", não sei se vocês conhecem coxinha ou um hambúrguer ou pizza ou o que seja. Se bem que hambúrguer não engana o estômago, né, tipo, os hambúrgueres que eu conheço, eles são muito grandes, mas enfim. Estar com fome de comida é comida, o que a gente chama de comida de verdade é arroz, feijão, carne, salada. Isso é comida. Então, eles estão ali, né, dialogando, não sei se peço comida ou hambúrguer. É porque a comida a qual ela se refere é arroz, feijão, é uma refeição, é uma comida de verdade. Então você também pode escutar assim, né? Se você fala para um brasileiro, vamos comer uma pizza, aí a pessoa fala assim, eu tô com fome de comida. Isso é muito interessante, né? O nosso arroz e feijão é muito precioso pra gente. Eu tô com fome de comida, ok? Beleza, continuamos. Largar a faculdade. Tem um personagem ali que ele tá ali flertando com a ideia de largar a faculdade. Largar, abandonar, deixar, desistir, abandonar. Faculdade, galera, é universidade. Já falamos sobre isso antes. A gente não fala tanto assim, eu tô na universidade, eu tô eu estou estudando economia na universidade, a minha filha estuda medicina na universidade. Não. A gente fala, eu tô fazendo faculdade de medicina. Eu fiz faculdade de direito, porque eu coloquei direito em maiúscula e não coloquei medicina. Olha o preconceito, Camila. Então, continuamos. Nossa, eu tô ouvindo um trem estranho aqui. Acho que tá tudo bem, deve ser vozes na minha cabeça. Ok. Então, fazer faculdade. Você fez faculdade de quê? É a mesma coisa que você estudou o quê? Você fez faculdade de quê? Cara, você nunca vai ver um brasileiro falando o que você estudou na universidade. Não. Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de engenharia, fiz faculdade de etc. Ok? Continuamos. Então, quando o carinha lá fala, eu vou largar a faculdade, aí a menina impaciente diz, de novo esse papo, de novo esse papo. Papo, a gente conhece essa palavra de bater papo. Vocês lembram o que que significa bater papo? Bater papo significa conversar. Então, eu posso falar assim, nossa, eu tive um papo muito bom com fulano de tal. Fulano de tal. Fulano de tal é uma pessoa X, é uma pessoa desconhecida. Tipo assim, não importante para a história. Então, tive um papo. Então, de novo, esse papo. De novo, essa conversa. Você está falando sobre isso de novo. É o que ela quer dizer. Beleza? Aí tem uma outra frase, que isso aqui também é cultural. Algumas coisas são culturais, eu acho que eu vou fazer assim. O que é cultural, eu vou colocar em uma cor diferente. Eh, Tem coisa que é cultural, tem coisa que é só uma escolha, né? Isso aqui é cultural. Nem a ciência explica. É bem fácil de entender, na verdade, esse aqui. Nem a ciência explica. Isso é quando você não tem explicação para alguma coisa, aí você fala assim, ixi, nem a ciência explica isso. Nem a ciência explica. E uma outra nem Freud explica. Nem Freud explica. Com es, não é ex, explica. Nem Freud explica. Também cultural. É quando você não tem uma explicação, quando alguém faz uma coisa muito absurda, aí você fala, nem Freud explica, né? Nem Freud. Aí o rei da psiquiatria, psicologia tem explicação para uma coisa. Então, é porque é uma coisa difícil de ser explicada, né? Eu queria dar um exemplo político, mas eu vou calar essa necessidade. É,
Legal. Isso aqui eu já falei com vocês antes também. Será que então em diversos momentos do filme, eu ainda vou falar sobre isso aqui hoje, mas será que a gente consegue conversar? O será que deixa eu colocar isso aqui em amarelinho, para vocês saberem que é cultural. Ok. Será que a gente consegue conversar? Esse será que, essa estrutura significa, é basicamente, a gente pode conversar? É Às vezes a gente usa com uma finalidade retórica. Será que vai chover? Será que Lula vai ganhar as eleições? Será que a reunião vai ser legal? Será que muitos estudantes vão comparecer? Será que poderia ter um sentido de I wonder? Muitas vezes, quando você usa o será que, você não quer uma resposta de verdade. É só, basicamente, eu me pergunto se a gente pode nã-nã-nã. Podem treinar fazer frases com isso aqui. Todas essas palavras que eu dou para vocês, se vocês quiserem, podem depois, pegar essa lista, criar exemplos e mandar para mim, que eu vou ficar muito feliz em ler e dar um feedback para vocês. Então, assim, especialmente com essas coisas que são mais nativas, eu realmente sugiro que vocês façam isso, para poder ter uma conversa mais natural, né? Para poder conversar aí como um brasileiro conversaria, porque assim, a ideia é, a gente quer transmitir a mensagem. A coisa mais importante é transmitir a mensagem. Mas às vezes, né, e especialmente muitos de vocês que já estão num nível avançado, a gente pode transmitir a mensagem de outras formas. Então, né, por que não treinar? Então, será que a gente consegue conversar? Será que esse restaurante é bom? Será que tem água nessa garrafa? Entendeu? Entendeu? Ok. Outra coisa é consultório médico. Consultório médico. Em português, não é office para tudo, né? Porque em inglês eu já escutei muitas vezes escritório do dentista, escritório do médico, escritório do professor, escritório de não sei o quê. Muitas profissões, elas têm uma sala com o nome próprio. E os médicos, eles têm consultório. Os profissionais da saúde têm consultório. Outros têm escritório, outros têm uma sala. Então, ali os médicos têm consultório. Legal? Continuando. Cansei. Aqui a gente tem o verbo cansar no sentido de ser suficiente, de I'm done, que pode também ser assim, já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Tipo, eu cansei, eu ultrapassei meu limite, eu não tenho mais condições. Já deu, cansei. Então, o cansei vem, né, de estar cansado, de estar farto, de não aguentar mais. Deixa eu colocar aqui como outra forma. Não aguento mais. Não aguento mais. Ok? Acho que esse cansar aqui não precisa de ponto final, não, é só o verbo. Então, o que que ela fala? Do que ela cansou? É, ah, e aqui é cansar de alguma coisa, ou estar cansado de alguma coisa. Estar cansado de alguma coisa. Você pode tanto dizer cansei, quanto tô cansado de, cansei desse nananã, cansei de alguma coisa. Então ela fala assim, cansei desse seu mi. Cara, eu já briguei, eu já briguei por causa de mimimi. Porque alguém falou isso comigo. E eu acho uma das coisas mais ofensivas que existe pra falar pra alguém, honestamente. Quando eu falo briguei, foi só verbalmente, tá? Por mensagem de WhatsApp. Tá. Então, mimimi é uma coisa sem importância. Uma coisa sem importância. Uma frescura. Outra palavra seria frescura. Então, é aquela coisa, talvez você poderia falar assim,
white people problems. É o third world, não, first world problems. Eu acho que assim é melhor. É, problemas de primeiro mundo. É isso. É tipo, quando ele fala lá, eu vou largar a faculdade, eu não vou largar a faculdade, eu vou largar, não vou largar. Aí ela fala assim, cara, cansei desse seu mimimi. E geralmente tem uma outra palavra, cansei dessa sua ladainha. É uma repetição. É aquela pessoa que tá ali falando a mesma coisa, reclamando da mesma coisa. Aí você pode falar assim, cara, que mimimi chato, hein? Nossa, que mimimi. Mas é ofensivo, gente, cuidado, não fala. Se vocês falarem isso, preparem-se, porque a pessoa pode ficar nervosa. E ela também fala assim: eu tô de saco cheio desse seu drama. Eu tô de saco cheio desse seu drama. Eu tô de saco cheio desse seu drama. Significa eu estou cansada dessa mesma história, dessa ladainha. Eu estou cansada desse seu mimimi. Estar de saco cheio de alguma coisa. É você não aguentar mais. Tudo aqui tá na mesma linha, né? Cansei, já deu. Deixa eu tirar também esse ponto de exclamação. Não aguento mais, cansei desse seu mimimi. Eu tô de saco cheio. Tô cansado. É, é, eu te admiro pra caramba. Eu te admiro pra caramba. Quem é meu aluno sabe muitas dessas coisas. Quem é meu aluno há um tempo, né? A gente já analisou algumas dessas coisas. Então, assim, pra caramba, vocês sabem que significa muito. Muito. Eu te admiro muito. Eu te admiro demais. Eu te admiro pra caralho. Pra porra. Essas coisas significam, no contexto certo, muito. Ok? É, olha só. Então, a gente fala isso às vezes com uma surpresa. Olha só. É, para dizer, olha, que interessante. Ou às vezes não tão interessante assim, é só porque a gente precisa dizer uma coisa, né? Olha só. Tipo, ó, legal. Tipo, sim. Às vezes eles usaram com esse sentido de, legal. É indiferente, mas às vezes, tipo, olha só, quem é vivo aparece, ok? Olha só. Continuando, eu quero desabafar com você. Verbo desabafar. Eu quero desabafar com você. O que significa desabafar? O verbo desabafar significa que você tem coisas dentro de você que você quer colocar para fora. E o ato de colocar essas coisas para fora vai fazer com que você se sinta melhor. A conversa dizem que ela é curativa para muitas pessoas. Então, terapia é isso, né? A gente tá ali conversando, né, com psicólogo, terapeuta, na esperança de ficar melhor. Então, se você fala para um amigo, nossa, eu quero desabafar, significa eu tô carregando tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Atenção, que nem sempre quando a gente desabafa, a gente quer uma opinião. Muitas vezes, se alguém fala assim para você, eu quero desabafar com você, a pessoa quer que você simplesmente escute. Ela não quer uma opinião, ela não quer uma solução, ela quer falar. Então você deixa ela falar. Mas aí, se ela te pedir uma opinião, você pode dar uma opinião. Mas normalmente, se eu falo quero desabafar, eu quero falar sobre alguma coisa que me aflige, alguma coisa que me preocupa, ok? Continuando, quero falar e você debocha. Eu quero falar e você debocha. Então aqui a gente tem o verbo debochar. O que significa debochar? Significa fazer piada com alguma coisa séria que a outra pessoa está falando. Ou não tão séria. Significa simplesmente fazer piada, né? Então, mas é fazer piada de um jeito malicioso, de um jeito um pouco cruel, sabe? Debochar de alguém ou ser uma pessoa debochada, esse conceito de uma pessoa debochada é uma pessoa que ela acha que ela é muito superior, que ela é melhor do que os outros. Então, ela tá sempre, talvez.
diminuindo as outras pessoas. Eh, Outra forma de dizer isso seria tirar sarro de alguém, zoar de alguém, mas o zoar, ele ainda tem um sentimento menos que debochar. Debochar é uma coisa que você não faria com um amigo, por exemplo. É é é é é é um pouco malicioso demais. Não é só fazer piada, porque a piada, embora eu não acredite que exista, tipo, piada sem uma malícia, eu acho que piada é sempre às custas de alguém. Alguém sempre paga o preço de uma piada, quase sempre. Então a piada tem uma coisinha ali, tipo assim, que a gente fala assim, cutucar alguém, né? Cutucar. Cutucar é esse ato de você fazer assim, ó. Oi, com o seu dedo, cutucar. No sentido de provocar. Eu tô usando no sentido de provocar. Então, a piada, ela tem o intuito de provocar, mas debochar tem o sentido de humilhar. E no filme, o que ela faz é debochar da outra pessoa, no caso do namorado dela. Ela não tá levando a sério, ela tá debochando. Legal? Continuamos então? Continuamos então. Ter alergia a alguma coisa. Então, ter alergia a alguma coisa ou ser alérgico a alguma coisa. Eu, por exemplo, sou alérgica a gatos, isso é real, e eu tenho 6 gatos. Ele é alérgico a camarão. Então vamos escrever aqui camarão, porque é importante essa palavra e ela vai aparecer na nossa discussão. Camarão é aquele animal, marítimo, um marisco, que ele come, né, ali no filme, ele come uma coxinha de camarão, a namorada dele esquece que ele tem alergia e ele vai para o médico porque ele está tendo uma reação alérgica, né, ao camarão. Ok. Então, eles terminam o relacionamento. Terminar o namoro. E aqui eu quero escrever namoro, porque existem vários tipos de relacionamento. E eu sinto falta no inglês de um relacionamento que descreva boyfriend and girlfriend. Porque nós temos vários, ó. A gente tem amizade, a gente tem eh, noivado. O noivado é quando você dá o anel para outra pessoa, pelo menos, eh, né, nos tempos aí era assim. Não sei, as coisas mudam tanto, né? Então, noivado, amizade, noivado, casamento, e namoro. Vou colocar o namoro aqui. Então, ter um namoro é ter uma relação de namorado e namorada com alguém. Existem outras, né, gente? Tipo assim, existem outras menos convencionais, né? Eu tô colocando aqui, é só essa namoro para mostrar para vocês que eu sinto falta desse tipo de palavra no inglês. Mas se eu estiver equivocada, se existir, se eu estiver errada e tiver uma palavra, por favor, me digam, porque eu nunca encontrei. Eu encontro sempre I am dating, mas esse I am dating, se você fala assim em português, ou se você procura uma tradução para isso, existem vários estágios diferentes para o dating. Eu acho que eu tô falando rápido demais hoje. Deve ser o Halloween. Deixa eu beber água para me acalmar. Desculpa, pessoal iniciante, pessoal intermediário, vou me controlar, ok? Desculpa aí, gente. Eh, então, se você fala, I am dating, em português pode ser, eu tô ficando, eu estou ficando com, eu estou saindo com alguém, eu estou pegando alguém. Então, são estágios menos sérios. Eu estou, eh eu não vou falar coisas mais pesadas não, vamos ficar com isso aqui. Então, isso são coisas menos sérias, isso é antes do namoro. O namoro é um compromisso
mais sério do que pegar, ficar, sair, se conhecer, ok? Continuando, eh, então eles terminam o namoro, né, dentro da ambulância, e a mãe fala assim: "Como é que pode como é que pode terminar o namoro dentro de uma ambulância?". E eu gostei tanto dessa frase. Gente, eu gostei tanto desse filme, porque ele tem tanta frase legal, ele tem tanto diálogo legal. É um filme simples, muitos talvez poderiam dizer: "Ah, é um filme para adolescente, é um filme para criança", né. Não, não para criança não, né, mas poderia dizer que é filme para gente mais jovem. Mas olha, eu recomendo de verdade. Assistam de novo, sabe, assistam depois da reunião, assistam depois de ver esse vídeo, para vocês prestarem atenção, no vocabulário mesmo que eles usam. O vocabulário é muito legal. Tudo isso aqui é extremamente útil para vocês que têm contato diário com brasileiros, que vão viajar para o Brasil. É muito legal, isso vai ajudar, assim, a língua de vocês ficarem mais rica. Então, assim, deem valor a esse filme, não subestimem esse filme, ok? Então, ó, como é que pode terminar um namoro dentro de uma ambulância? Eu adoro esse como é que pode. Como é que pode? Como é que pode, né? É, quer a tradução? Who the hell does that? E é educado, porque eu acho que o Who the hell does that não é tão educado, mas quando o brasileiro coloca a mão na testa, assim, e fala assim: "Como é que pode, né?". É tudo o que você precisa dizer. Ali uma comunicação foi estabelecida. Como é que pode? Como é que pode? É tipo assim, é tudo a indignação em 4 palavras. Como é que pode? E aí você pode continuar a sua indignação em mais palavras, né, tipo assim, como é que pode? Eh, como é que pode vamos ser criativo. Como é que pode a pessoa ter 6 gatos e ter alergia, né, tipo assim, who the hell does that? Tipo, quem que tendo alergia vai ter 6 gatos? Como é que pode uma pessoa, entendeu? Como é que pode, eh, a população brasileira ter dúvida sobre quem eleger? Como é que pode? Aí aqui o sentido não é tanto who the hell does that, mas how the hell is that possible? Eu tô colocando hell porque a intenção da frase é ser forte. Como é que pode? É uma indignação, mas ela é educada. Não é podem falar, sabe, não é eu diria se não pudesse, confia em mim. Eh, aí depois, eh, a mãe fala assim, né: "Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, eu, hein? Eu nunca vi isso, eu, hein?". E esse "eu nunca vi isso", que a gente pode traduzir literalmente para "I have never seen that", a ideia também é indignação, é tipo: "I've never heard of this before, of someone breaking up in a ambulance. Nunca vi isso. Eu, hein?". Esse "eu, hein", ele é legal também, tipo: "Eu, hein?". É como: "Cara, eu, hein?". Depende da entonação, mas nesse contexto, ela tá falando assim: "Eu achei isso muito esquisito". Esquisito em português significa estranho, tá? Estranho. "Eu, hein? Eu nunca vi isso, hein? Eu, hein?". Eh, e isso aqui vocês até mencionaram na nossa, conversa, que é droga. Droga como damn it, droga. A gente usa droga, porra, caralho, inferno, é, muitas palavras, mas droga é mais educado que as outras que eu falei, ok? Continuando, você tá tão abatida, você tá tão abatida.
Abatida. Se você fala que alguém está abatido ou abatida, você está olhando para a cara daquela pessoa ou para o corpo daquela pessoa e você está dizendo que aquela pessoa, ela não parece bem. Provavelmente as pessoas ficam abatidas quando elas ficam doentes, quando elas estão tristes, quando elas estão passando por um processo de luto. O processo de luto é o processo, né, aquele processo de quando a gente perde alguém, uma pessoa próxima a nós morre, e a gente passa por uma fase muito complicada, difícil, onde a gente não dorme bem, a gente não come. Então, isso se reflete na nossa aparência. Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente está com depressão, quando a gente está triste, muito triste. A gente tem aquela aparência, os olhos muito fundos. Eu tenho os olhos fundos naturalmente, genética, mas enfim. A pessoa está com um semblante, adoro essa palavra, um semblante, uma aura, uma aparência, é, é doentia, um pouco doente. Então, alguém fala para ela que ela tá tão abatida, significa a tradução, que a Netflix deu foi "You look like a mess". Mas eu acho que quando você fala assim, "You look like a mess", eu não sei, posso estar enganada, falantes nativos de inglês me digam, mas se você fala "You look like a mess", para mim parece ofensivo, mas não, talvez não se você é amigo da pessoa, né. Mas se você fala assim: "Nossa, você tá tão abatida, tá tudo bem?", não é assim, claro, você não vai falar isso para um estranho, para recepcionista do prédio que você trabalha, né, mas não tem problema. Mas agora falar que uma pessoa look like a mess, me parece, eh, não tão educado. E eu tô comentando isso porque na série a tradução tá "You look like a mess", mas abatida eu entendo como, eh, está com esse aspecto doente, cansado, apático, né. Ok, olha essa marmita, olha essa marmita. Pessoal, marmita é vida, marmita é lunchbox, então é uma caixinha. As pessoas no Brasil, eu sei que em muitos países é porque de novo, vamos voltar na história da comida. Brasileiro gosta de comida, e pra gente comida é arroz e feijão. Então, não é sanduíche. Não, isso pra gente é lanche. Então eu sei que em muitos países, né, na hora do almoço as pessoas comem sanduíche. O brasileiro, ele come comida, sanduíche é lanche é snack. Sanduíche pra gente é um lanche, ó o falso amigo, lunch é almoço, tá? Lanche, snack, tipo um sanduíche, uma fruta, uma batatinha Ruffles, sei lá. Isso é lanche, coxinha, etcétera. Então, o que que o brasileiro faz, né? A maioria leva a marmita para o trabalho, que a lunchbox com arroz, feijão e tal. E aí chega no trabalho tem um micro-ondas e a pessoa esquenta a comida. Aqui na minha casa, eu e o meu irmão, n eu vou falar que eu e o meu irmão, mas na verdade é o meu irmão. A gente prepara a gente, mas eu tô dizendo meu irmão, a gente prepara marmitas para a semana inteira. Então a gente, meu irmão, tira um dia ou 2 dias para cozinhar, então em um dia a gente, vocês entenderam, meu irmão, faz estrogonofe, aí no outro dia, uma macarronada, aí no outro dia arroz, feijão e legumes e alguma coisa, e nós colocamos em recipientes plásticos e a gente congela no congelador. Não na geladeira, no congelador, onde fica a parte com gelo, né. Aí a gente deixa ali, aí a gente pega, coloca dentro do micro-ondas, 5 minutos e a gente come. Porque preparar comida todos os dias, né, quando você mora só com uma pessoa, é difícil, especialmente se você tem uma rotina mais, né, puxada. Ó outra palavra boa para vocês, uma rotina puxada, um trabalho puxado, significa pesado, ocupado, difícil. E eu acho que eu tô falando rápido de novo.
E me desculpem, eu vou tentar falar devagar. Então marmita é isso. Continuando, alguém levanta para eu não ter que levantar. Então aqui é cultural, alguém alguém levanta para eu não ter que levantar. Então vocês lembram da cena do ônibus? A Luli tá lá, aí ela tá sentadinha, né, no banco do ônibus, e ela vê uma senhora idosa se aproximando. E nós temos leis no Brasil, e acredito que nos países de vocês também, de que idosos, pessoas com algum tipo de eh, necessidade especial, essas pessoas, elas têm a preferência. Isso significa que na fila do supermercado, elas podem passar na frente. Na verdade, existe um caixa preferencial, né? E quando esse caixa não existe, qualquer um mas é obrigatório ter. Então, por exemplo, no ônibus existem os bancos reservados para as pessoas idosas, mas às vezes o ônibus está lotado. A realidade é essa, né? O ônibus está sempre lotado. Então, o que que acontece? Provavelmente um idoso vai entrar e esses lugares já vão estar ocupados. E às vezes não precisa nem ser um idoso, assim, na letra da lei, literalmente um idoso, né? É uma pessoa mais velha, é uma pessoa com uma criança, uma pessoa com muitas sacolas, uma pessoa mais velha que você. Isso é questão de bom senso, né? Não é tanto de lei. Então, você vê, né, ela viu lá aquela senhora mais velha, e aí ela fala: "Alguém levanta para eu não ter que levantar. Alguém cede o lugar. Alguém, por favor, dá um lugar para essa mulher sentar". E ela tá falando isso, porque vocês viram que ela mora longe, né? Ela precisa acordar praticamente no meio da noite. A gente chama o meio da noite madrugada, viu, gente? O período entre ali meia-noite e 5 horas da manhã, que em inglês the middle of the night, nós chamamos madrugada. Então ela precisa madrugar, ela precisa, uma outra forma, né, de dizer acordar de madrugada, ela precisa acordar ali de madrugada para conseguir pegar o ônibus, correr para pegar o ônibus, para conseguir chegar à universidade, à faculdade a tempo. Então, eu já tive uma rotina assim. Quando eu estava na universidade, quando eu fazia faculdade, eu morava em outra cidade, é uma cidade na região metropolitana, chama Sabará, essa cidade que eu morava, e eu estudava em Belo Horizonte. Então eu precisava pegar 2 ônibus, sabe? Então a vida de pessoa que pega ônibus lotado, gente, é uma vida triste. Eu era feliz apesar de tudo. Porque eu sempre conseguia sentar, porque os meus ônibus, felizmente, eles quase nunca iam cheios, só quando eles se atrasavam e tal. Então eu sempre conseguia sentar e eu sempre consegui ler em ônibus. Muita gente não consegue ler em movimento, mas eu conseguia. Então, assim, eu lia muito. Eu ficava ali, toda essa trajetória de pegar 2 ônibus, durava mais de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes, dependendo. Mas eu aproveitava para ler. Mas no caso dela, que tinha que acordar de madrugada, é perigoso e cansativo, né? E a faculdade de medicina, ela não é qualquer faculdade, né? É faculdade em tempo integral. Então, assim, né? Então ela não queria levantar para ceder o lugar para a mulher, porque ela queria dormir, cochilar no ônibus, descansar. Mas aí no fim alguém cedeu o lugar e ficou tudo certo. É, dar orgulho para os meus pais. eh, dar orgulho para alguém, para os meus pais. No negócio lá foi pais, né? Dar orgulho significa fazer alguém sentir orgulho de você, to make someone proud. Então, eu posso dizer que os meus gatos me dão muito orgulho. Eles dormem 18 horas por dia, comem, quase não fazem bagunça, quase não quebram minhas coisas. Então, eles me dão muito orgulho, né? Continuando, seguir uma carreira. Seguir uma carreira.
Então, isso é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para as crianças. Qual carreira você vai seguir? Ou o que você quer ser quando você crescer? E a Luli, ela sempre quis seguir carreira médica, uma carreira de cirurgiã. Depois a gente vê que muda, que interessante, mas é isso. Aí parece que tem um menino lá que comete um bullying, né, quando ela tá criança, quando ela é criança e ela tá falando, né, que ela quer ser médica, aí o menininho fala assim: "Não ferra, não ferra, não ferra, não fode". É uma expressão pra dizer, tipo, não vem, foda-se. Eu quase não escuto não ferra, eu escuto mais o não fode. Eh, beleza. Saudade de você. Tem um momento que ela tá falando sobre o pai, né, que morreu muito cedo. Saudade de você. Saudade de você já expressa o I miss you, literalmente lack of you. Mas se você termina algo com saudades de você, significa uma forma de dizer que a pessoa faz falta. Eh, gosto muito de uma parte que essa parte que ela tá falando sobre o pai, ela fala sobre ter tudo de mão beijada. Eh, ela fala que, eh, ela não tem, por ela não ter as coisas de mão beijada, não ter a vida ganha, uma outra forma de falar, ter a vida ganha, eh, ela precisa ser pontual, né. Então ter tudo de mão beijada significa ter tudo ao seu alcance, é ter privilégios. Por exemplo, a gente pode dizer que o namorado dela, ele tem a vida ganha, o pai dele é cirurgião, pode pagar a faculdade, pode se bem que eles estudam numa faculdade pública, se eu não me engano, mas ele tem tudo. Ela precisa batalhar para ela conseguir as coisas que ela quer, então ela não tem as coisas de mão beijada, né, ela precisa trabalhar, ok? Eh, perder tempo, perder tempo, perder tempo. Eh, essa frase, literalmente, to lose time, nós usamos mais no sentido de to waste time. Eu estou perdendo tempo aqui nessa fila, essa fila não anda, estou aqui há muitas horas, eu estou perdendo tempo, eu preciso ir. Então, é o sentido de desperdiçar, desperdiçar tempo, ok? Eh, legal. Depois tem o "que é isso?". "Que é isso?". Eu falei com vocês antes sobre o "olha só". O "que é isso?", ele depende da entonação no filme, "que é isso? Que é isso?". É como pode ser um "uau", pode ser um "olha", é uma interjeição, ok? Que dependendo de como você usar, "que isso? Que isso?". É tipo, "não acredito". Sabe? Então, sempre prestando atenção na entonação, porque é ela que mostra a intenção. Linguagem corporal, a entonação mesmo da voz, ela diz muito. Continuando, bora, isso a gente já falou em outros vídeos, bora ou bora, vambora, vam, vambora, vamos nessa ou vamos nessa. Significa vamos, vamos sair daqui, vamos lá. Eh, que susto ontem, hein? Que susto ontem, hein? Que susto ontem, hein? Eh, esse susto é situação assustadora. Que situação assustadora ontem, hein? How scary. How scary that was, right? Wasn't it? Que susto ontem, hein? Eh
Depois tem um momento que a Paola, ela fala assim: "Aluno bom é o aluno que ouve direitinho aquilo que o professor diz. Ouvir direitinho aquilo que o professor diz. Ouvir direitinho, ouvir muito bem. Eu ouvi direito ou ele me insultou? Eu escutei corretamente? Eu escutei bem o que aconteceu?" Então a palavra direito, ela significa 3 coisas. Significa, eh, correto, significa universidade e significa, eh, o contrário de esquerdo, o lado direito, né. Então temos aí, ó, direito como universidade, universidade, temos direito como correto, nós precisamos votar direito, nós precisamos votar bem, nós precisamos votar corretamente, e direito como direção, a direção direita, né, contrário de esquerdo. Legal? Opa, desculpa aí. Eh, aqui o bicho pega também. Aqui o bicho pega também. Eu vou dar uma outra frase cultural para vocês. Se ficar, o bicho não, espera aí. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então vamos lá, vamos explicar primeiro o que é bicho. Bicho significa animal. Então, olha essa frase. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, se você correr, o animal ele vai alcançar você e vai te pegar. Lembrando que ao contrário de espanhol, pegar significa só to catch, to grab. Então, se você correr, o animal vai pegar você. Mas se você ficar parado, ele vai comer você. Então a ideia é, não importa o que você faça, não vai ter resultado. Então é uma boa frase. Cara, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá ruim? Tá difícil? Então, quando ele usa aqui o bicho pega também, então, o bicho pegou, se a gente fala assim: "Nossa, o bicho pegou lá em casa ontem. O bicho pegou lá em casa ontem". Então o bicho pegou ou o bicho pega significa as coisas aqui ficaram difíceis, ou são difíceis. Então, quando ele usa essa frase aqui, o bicho pega também, no contexto, por exemplo, de uma enfermaria, enfermaria, vamos escrever essa palavra, enfermaria é o lugar aonde eles estão aprendendo ali sobre, eles estão aprendendo a ser médicos, né, eles são estagiários da Paola, a enfermaria é onde as pessoas vão inicialmente quando elas chegam, no hospital, mas elas não são grave. Elas vão ali para uma triagem, uma coisa, ou então em hospitais públicos que não tem espaço para todo mundo, né, num quarto individual, as pessoas ficam ali na enfermaria. Então, na enfermaria o bicho pega, significa as coisas ficam difíceis, o bicho pega, o bicho pegou, ficou difícil, ok? Raio-x. Raio-x. Aqui eu sei que vocês quando veem a inscrição a maneira de escrever, a escrita, vocês vão entender, é só para pronunciar X, raio-x, é um exame, ok? Hã, acabar de dar entrada no hospital. Acabar de dar entrada no hospital. Então eu falei para você sobre a enfermaria, lembra? Então, dar entrada significa entrar no hospital. Então, a gente pode dar entrada no hotel também. Significa você vai fazer um cadastro e você vai se tornar um hóspede. Dar entrada no hospital significa se tornar um paciente do hospital,
ok? E acabar de, mais verbo, significa ter recentemente feito uma coisa. Então, eu acabei de acordar. Significa que eu acordei há pouco tempo. Beleza? Continuando, leito. Leito é a cama do hospital, a gente fala leito. Nós chamamos leito também o assento no ônibus. É, eu vou corrigir isso, não é todos os ônibus. No Brasil, a gente usa muito transporte rodoviário, então existem várias categorias de ônibus. E a categoria leito é a categoria que o banco ele vira todo para trás e você pode deitar. Então, leito é cama, ok? Tô vendo aqui que a febre baixou. Tô vendo aqui que a febre. Vou colocar a frase toda porque eu gosto dela. Tô vendo aqui que a febre baixou. Significa a febre diminuiu. Poderia ser aumentou? Poderia. Tô vendo que a febre aumentou. Tô vendo que a febre diminuiu. Cara, são muitas palavras, hein? Tá ficando grande esse vídeo. Doer. Doer. É, a gente usa quando a gente quer falar que a gente está sentindo dor. Então eu falo assim: meu braço está doendo. Meu pé está doendo. Ou eu estou sentindo dor no braço. Então, formas diferentes de dizer. Meu braço. Não, não doente, desculpa, gente. Doendo. Meu braço está doendo. Ou eu estou sentindo dor no braço. Às vezes o médico fala: onde está doendo? Onde está doendo? A cabeça está doendo? É, o peito está doendo? A perna está doendo? Ou onde você está sentindo dor? Onde você sente dor? Ok? Eu gosto dessa frase. Digamos que você fosse médica. O que você faria? Então, essa é a estrutura do pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se você fosse médica, o que você faria, né? Gosto. Prontuário, o prontuário. Galera, eu só escrevi isso aqui porque aqui não é um lugar para gente analisar questões gramaticais, porque ficaria um vídeo ainda maior do que é. É, mas isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que a gente usa aqui com condicional, no sentido de uma pergunta hipotética. O que você faria se você fosse médica, né? Naquela situação onde ela quis, tratar o paciente sem ter checado o prontuário. O prontuário é aquele papel com as informações médicas, onde consta o histórico médico do paciente, né? Informações importantes. Então, num cenário hipotético, o que ela faria se ela fosse médica? Ok? A gente pode depois falar mais sobre isso, especialmente em classes individuais, mas essa é a estrutura, ok? E eu aconselho vocês, intermediários e avançados, a estudar isso um pouquinho, porque a gente vai falar sobre isso na nossa reunião, né? Porque tem uma coisa hipotética na série, né? O que você faria se você pudesse ler pensamentos? É, então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me perguntar no grupo que eu posso enviar algum material para vocês. Mas quem é estudante meu já estudou isso, estando, né, no nível intermediário e avançado, mas vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Então, prontuário é a ficha do paciente. Eu vou escrever isso aqui. Ressonância magnética, porque eu sei que vocês vão querer falar MRI, mas não é MRI. O nome do exame, bom, é MRI, mas em português a gente vai falar sobre ressonância magnética, porque uma coisa acontece, né, durante a ressonância magnética, que acon- é onde o filme desanda. Desanda ou anda, não desanda no sentido ruim, mas
a razão de existir do filme. Diagnóstico, diagnóstico. Aqui é só pra, né? Eu nem tô pontuando a coisa toda aqui, mas enfim. Diagnóstico. Vocês conhecem essa palavra? Eu tô colocando o diagnóstico aqui somente para vocês escutarem a pronúncia. Diagnóstico, diagnóstico. Ok? Beleza. Tá. Então, tem um diálogo muito legal entre os personagens principais e o cara lá que vai fazer a ressonância magnética, que ele tá falando assim: eu queria muito que meu filho tivesse aqui. Aí a Luli fala: a gente vai ligar para ele. Aí ele fala: não adianta, ele não vai vir. Cara, tá tendo uma briga ali na rua. A curiosa vai ver. Peraí. Galera, eu vou pausar um pouquinho porque eu quero ver a briga. Peraí, não é pause sharing. Oi, gente, que loucura. Eu moro no centro da cidade e às vezes as pessoas abusam, né, de drogas, álcool, e aí elas brigam. Então, vão ali brigando, mas tá tudo certo. Continuando, então, diagnóstico. é, Tá, eu tava falando sobre meu filho não está. é, Queria que meu filho estivesse aqui, quer que eu ligue para ele. Não adianta, ele não vai atender. Então, aqui eu queria falar com você sobre o não adianta. Não adianta significa que não vai ter resultado essa ação. Ele não vai atender. Então, quer que a gente ligue para o seu filho? Não, não adianta. Vocês podem ligar, mas não vai ter nenhuma utilidade. Ele não vai vir. Então, por exemplo, não adianta votar mal e esperar um país melhor. Então, não faz sentido, não traz utilidade nenhuma. Eu acho que a briga me acalmou e a briga continua. Um gato. Fala assim, oi. Bom, continuando, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vamos distrair, não. Foco, foco. Não adianta. Nossa, o gato, muito pelo. Ok. Você está sendo infantil. Você, você está sendo infantil. Se você fala para alguém ou você escuta isso, significa você está agindo como uma criança. Você está sendo imaturo. Você está sendo imaturo. Você está agindo como uma criança. Estar afim de alguém. Agora eu me esqueci. Afim é junto. Estar afim de alguém. Estar afim de alguém, gente, deixa eu confirmar. Estar afim de. Ah, ok, isso. Ok, tá certinho, eu escrevi certinho. Ou não? Não, calma. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente, eu não quero ensinar vocês errado. Então, professora também tem dúvida, né? A professora não sabe tudo. Ahn, Porque tem dois usos, né? Hum, tá, tá. Sim, lembrei, lembrei. Aqui é estar a fim de. Isso. Estar interessado em. Estar a fim de alguém. Isso. Bom, vamos lá. Estar a fim de alguém. É porque realmente tem dois usos. Eu vou ensinar para vocês os dois. A fim de que. Nananã. Aqui, a fim de que significa com a intenção de. A fim de que as coisas ficassem bem, eu disse para ele que eu cozinharia, sei lá.
Estar afim de alguém. Então tem um momento que alguém fala assim: "Você tá afim da professora". Significa você está interessado na professora. Estar interessado em alguém. Estar interessado em alguém, ok? E o a fim de que é como consequência para que algo, se conclua. Eh, Depois alguém fala assim: "Luli, vem cá, não tô te entendendo. Luli, vem cá, não tô te entendendo". Esse "vem cá", ele não é literal, ele não é come here, ele significa aqui, presta atenção, fala pra mim, eu não tô te entendendo, aqui, vem cá. Sim, geralmente quando eu falo alguém fala assim: "Vem cá", significa: "Presta atenção, eu vou falar uma coisa importante". Quando eu ensino para os meus alunos isso, eu gosto de ensinar, com a ideia de que nós estamos em uma mesa de bar, e aí eu falo assim, "Daniel, vem cá". Eh, e esse "vem cá" imediatamente vai fazer com que o meu amigo aproxime a cabeça, porque ele sabe que é algo importante, e às vezes dependendo do tom de fofoca, conhecem a palavra fofoca? Não que eu faça isso, eu não faço isso, mas algumas pessoas eu ouvi que elas fazem. Então, elas chegam a cabeça mais próxima para escutar, para que as outras não escutem. "Vem cá", ok? Continuando, eh, o namorado da Luli fala assim: "Era eu que deveria estar chateado com você". Estar chateado com alguém. Estar chateado com alguém significa estar magoado com alguém. Significa que a pessoa fez alguma coisa triste que você não gostou e você tem sentimentos negativos em relação àquela pessoa, ok? Estar chateado com alguém. Ou estar chateado ou chateada por causa de alguma situação, tá bom? E se ele passar mal? Opa. E, e se ele passar mal? Eh, Passar mal, se eu falo assim: "Nossa, ontem eu passei mal", significa não se sentir bem, estar doente. Eu passei mal, eu vomitei, eu passei mal, me senti mal. É em termos de doença, ok? Eh, Naquela cena lá da ressonância magnética, a Lully fala uma coisa que eu adoro, que é "deu ruim", "deu ruim". Nossa, eu adoro. Gente, esse filme tem muita coisa legal, tem muito vocabulário legal. De novo, assistam outra vez o filme. E nessa outra vez prestando atenção nessas palavras. Ela fala assim: "Deu ruim, eh, no monitor, deu ruim no botão, deu ruim na bolinha". Estragar, quebrar, estragar, quebrar, ou a situação não está seguindo da forma que você gostaria, aconteceu algo contrário ao esperado. Então, não somente em termos técnicos de alguma coisa, mas também eu poderia falar assim: "Nossa, a conversa que eu ia ter, com meu namorado deu ruim e a gente terminou. Então a conversa seguiu um rumo inesperado e não foi como eu gostaria, deu ruim, deu ruim". Ok? Literalmente, não faz sentido, né, to give bad. Não. Quando eles falam no filme assim: "Deu ruim nos monitores", vamos chamar a pessoa do TI, o técnico, significa estragou, quebrou, danificou, né. Eh, Aí ela fala assim: "Ele se mexeu". Ele se mexeu, ele mexeu o pé. Mexer tem vários sentidos. Aqui é mover, movimentar. Mas o mexer pode ser também misturar, quando nós estamos falando sobre cozinha, né? Eu estou mexendo aqui a massa do bolo, né? Mas mexer também pode ser, aqui em Minas a gente gosta de usar esse verbo mexer como sinônimo de trabalhar. Eu mexo com aulas, eu mexo com
ou eu tô mexendo. É no sentido de que não é a sua profissão formal, mas você está fazendo aquilo ali. Uma estudante me ensinou um verbo que em inglês se usa quando você quer dizer que você está mexendo com alguma coisa no sentido de trabalhar. Eu não me lembro. Se alguém lembrar, me fala. Mexer pode ser trabalhar também. Trabalhar com alguma coisa no momento. Não seria a sua profissão, mas você está fazendo aquilo. É legal? É, eu não sou fofoqueira, falamos sobre fofoca. Fofoqueira é uma pessoa que gosta de transmitir informações sobre a vida das outras pessoas. É uma pessoa que gosta de fofoca. É, expulsar. A Luli, quando ela acorda, né, ela tá com medo, da Paola expulsar ela do programa, de residência. Então, expulsar significa fazer sair, de um lugar. É, Então ela fala depois assim: essa é a grande oportunidade da Paola me mandar embora daqui. Mandar embora significa, mandar embora significa pedir para sair. Pedir para sair. É, Depois eu volto aqui e faço toda essa pontuação, porque eu sei que algumas pessoas podem ter é, toque, né? Como a gente fala aqui. Eu vou consertar tudinho depois. Fiquem tranquilos. Eu não quero mexer com a cabeça de ninguém. Aí aqui mexer tem o sentido de mess up, mexer. Foi bom ter lembrado disso, esse sentido de mexer no sentido de causar é, mal-estar. Eu não quero. Mas o mexer pode ser também no sentido bom. Pode ser. é, des... vou traduzir, vou explicar como despertar sentimentos estranhos. Então eu posso dizer assim, eu conheci um carinha ontem e ele mexeu comigo. Significa que ele me fez sentir coisas estranhas. E aqui o sentido seria bom. Mas se eu falo que eu não quero mexer com a cabeça de vocês por não pontuar, eu quero dizer que eu não quero causar sentimentos. Opa, desculpa, eu não quero causar sentimentos negativos. Ok? O negócio é o seguinte. Adoro essa frase também. O negócio é o seguinte. Então, quando você escuta isso aqui de um brasileiro, significa que ele vai falar em sequência qual é o negócio. Então, aqui está o negócio. Here's the thing. O negócio é o seguinte. E aí, ele vai falar, ok? O negócio é o seguinte. É, ela pega quem ela quiser. Ela pega quem ela quiser. Falantes de espanhol, pegar em português não tem nada a ver com bater, ok? Pegar significa eu vou pegar essa garrafa, mas pegar também significa ter um relacionamento casual, sexual, não sério com alguém. Então, a pessoa está falando que a Paola é muito bonita e que ela pode ter a pessoa que ela quiser. Ela pega quem ela quiser. É, Então, depois a Luli fala assim: Você acha que o Diego tá pegando a Paola? Ele tá pegando a Paola? Ele tá saindo com a Paola? Eles têm alguma coisa amorosa, sexual? É... Aí a menina pensa, né? Eu odeio mentir. Mas tadinha, 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 coitadinha, pobrezinha, né? Poor thing, pobrezinha, tadinha, coitadinha. É... Depois você tá de repouso. A Paola fala com o menino lá, né? Você tá de repouso. Significa que você está descansando, você precisa descansar por ordens médicas. Então, por exemplo, eu machuquei minha perna e eu não posso andar, então eu tô de repouso, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar na cama, com a perna para o alto, com gelo no pé, ok? Tá de repouso. Continuando. É, eu fiquei preocupada com o senhor.
Eu, eu fiquei preocupada com o Senhor. Eu fiquei preocupada com o Senhor. Aqui, eu queria só ressaltar a palavra Senhor, que vocês vão ver que a Lully, ela trata as pessoas mais velhas por senhor e senhora. Então, é uma recomendação que eu dou, sabe? Educação nunca é demais. Quando você falar com uma pessoa mais velha que você, se refira o senhor. Seria como you, sir. O senhor quer um café? O senhor quer sentar? Como o senhor está? Como você está, mas de uma forma mais educada. As pessoas, quando elas escutam isso, normalmente água, quando elas escutam isso, elas dizem assim: "Ah, o senhor está no céu, a senhora está no céu, me chama de você". Então, você chama de você. Essa é uma recomendação, tá, gente? Eita, eita, eu adoro eita. Eita, meu Deus! É como diz. Eita. Quando ela tá escutando o pensamento, né? Ela tá lá, droga. Ela tá escutando, né, o pensamento, droga, damn it. Se eu pudesse mandar meu chefe para aquele lugar. Se eu pudesse mandar meu chefe mandar alguém para aquele lugar. Gente, aquele lugar, nós temos um típico xingamento em português que é vai tomar no cu. Vou escrever. Não usem. Vai tomar no cu. Opa, vai tomar no cu. Então, mandar alguém tomar no cu. Tenta imaginar isso, né? Tomar, beber, no cu, anos. Tipo, pff, não faz sentido nenhum, né? Enfim, nem tudo faz nessa vida. Então, você mandar alguém para aquele lugar é uma forma educada de falar assim: eu quero mandá-lo tomar no cu. É, na verdade, não, aqui não é mandar tomar no cu. É mandar para o inferno ou para puta que pariu. Porque pode ser mandar alguém para aquele lugar ou mandar alguém tomar naquele lugar. Então, pode ser duas coisas. Mandar alguém para aquele lugar ou mandar alguém tomar naquele lugar. São as duas formas educadas de ir. O primeiro é mandar pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. O equivalente vai pra puta que te pariu. E, meu Deus, o que que eu ensino pros meus alunos? Parte da vida, né, gente? Onde mais vocês aprenderiam isso, se não numa aula de filmes, né? Filmes e cultura. Então, é isso, né? Se eu pudesse mandar o meu chefe para aquele lugar, mandar o meu chefe para puta que pariu, mandar o meu chefe para o inferno. Desgraçado, desgraçado. Desgraçado, como xingamento aqui, é um filho da puta, desgraçado, filho da puta. É, aí tem uma mulher que olha para Lula e fala assim: por que não depila o buço? O buço é isso aqui, né? E depilar é o ato de tirar os pelos. Ok? Vamos ver. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho mais. Tá. Gente, tem muitas palavras esse filme. Meu Senhor Jesus Cristo. Caramba. Vamos lá. Continuamos firmes e fortes aqui. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo. Mas eu acho que não. Acho que vocês dão conta. Se eu tô gravando, né? Se eu tô aqui e eu vou mostrar pra vocês, olha, as horas, 11 da noite. Se eu tô gravando, vocês vão assistir. Brincadeira, gente. Assistam se quiserem, mas eu espero que queiram. Arrasou, hein? Arrasar. Arrasar, arrasar é um cumprimento. Um cumprimento não, gente, é um elogio, desculpa. Se eu falo assim, nossa, arrasou, hein? Significa parabéns, você foi muito bem. Arrasou na prova, uau, excelente resultado. Então ela fala assim, né, pro ex-namorado dela, né?
o que joga vôlei. Arrasou, hein? Parabéns, nossa, uau, muito bem. Arrasou, hein? É, Depois, panturrilha, eu vou colocar aqui porque a gente vai usar essa palavra. Panturrilha é a parte de trás da perna. Então, o cara lá inventa, né, que ele tá com a panturrilha puxando, que ele tá com uma dor na panturrilha, que ele não pode ser titular, né, ser titular, que ele vai ser reserva. Isso são formas de jogar um jogo, né? Você pode jogar como titular, significa que você começa jogando, ou você fica no banco de reserva e caso alguém se machuque ou alguém se canse, o treinador ele troca, né? Então ele cria ele inventa essa mentira lá. É, porque ele não quer ter atenção, né? Então ele inventa essa possível distensão muscular. É, aí o treinador ele fala assim, bora botar o gelo e ver como fica isso aí. Bora botar o gelo e ver como fica isso aí. Aqui em Minas, galera, a gente gosta muito de usar o verbo botar como sinônimo de colocar ou pôr. Então, basicamente, vamos, né? A gente aprendeu que bora significa vamos. Vamos colocar o gelo e ver como fica isso aí, ok? Continuamos. É, Reserva, né? Nós falamos, banco. É, e depois ele fala assim: o Júlio vai ficar de molho até sair o resultado do exame. Na verdade, ele não vai ser reserva. Ele vai ficar esperando, ele vai ficar em suspenso até ter o resultado do exame, né, para ver o que está errado com a panturrilha, o que está errado com a panturrilha. Não tem nada errado, mas ele vai ficar de molho. Então, ficar de molho, imagina, por exemplo, que você tem uma roupa branca e caiu ketchup nessa roupa branca. Então você vai colocar essa roupa. Eu sei que existem produtos, né, milagrosos hoje em dia, mas na minha época, se caísse ketchup ou vinho, alguma coisa, né, muito forte numa roupa muito clara, você colocava de molho a roupa. Ou seja, você colocava dentro de um balde com água, e eu não sei se era com água sanitária, com algum tipo de produto, e aí você deixava de molho, você deixava lá um dia inteiro, 2 dias, 3 dias. É, Era isso que a gente fazia. Deixar de molho. Significa antes de lavar, porque depois eu lavaria, né, na mão ou na máquina de lavar, eu deixaria ali algum tempo de molho, esperando. Ok? Depois, a palavra sabichona. Uma pessoa sabichona ou sabichão para um homem é uma pessoa que irritantemente sabe tudo. Não é uma coisa boa. Ah, muito sabichona essa menina. Significa que ela sabe tudo, mas é uma crítica, não é um elogio. Sabichona. É, você não tá machucado coisa nenhuma. Esse coisa nenhuma. Você não tá machucado coisa nenhuma. Galera, adoro esse coisa nenhuma. Você não tá machucado coisa nenhuma. Então, você tá fingindo. Não aconteceu assim coisa nenhuma. Ele não falou isso coisa nenhuma. Eu não. é, Eu tô pensando aqui no exemplo de eu não trabalhei coisa nenhuma. Poderia dizer, eu não trabalhei coisa nenhuma. Eu não descansei coisa nenhuma. É, No sentido de, é mentira isso. Então, quando ela fala assim, você não tá machucado coisa nenhuma, significa you are totally faking it. Você tá mentindo. Eu não descansei coisa nenhuma. É mentira, eu não descansei coisa nenhuma. Não foi possível, não deu, não consegui, não descansei. É, Aí é que tá. Aí, aí é que tá. Aí é que tá. É, é o seguinte, é o seguinte. N- Não tanto é o seguinte. Aí é que tá. Como que eu vou traduzir isso?
Aí é que tá. Nossa, essa eu não pensei muito sobre ela, mas eu vou pensar agora e eu vou dar uma explicação boa. Aí é que tá. Eh, então então a ideia aqui é assim, de antagonismo com alguma coisa. Por exemplo, eu você fala assim, "Camila, eu quero fazer um curso de filmes com você e eu quero fazer um curso de filmes, de 20 semanas, e aí eu vou pagar para você como se eu fosse 10 pessoas e aí vai fazer só eu o curso". Situação absurda, né. Aí eu falo assim: "É que tá, não vai ser tão interessante para você, porque a coisa mais interessante do curso do filme é o grupo". Então, seria um tipo de "here's the thing, here's the deal". Aí é que tá. É de tipo, aí é que tá. Ela usa isso no momento que ela descobre que ele tá fingindo, estar machucado, ele tá fingindo o problema lá na panturrilha, e aí ela fala assim: "Ó, agora você tá lendo, você sabe como é que eu tô? Você sabe como é que as pessoas se sentem?". Aí ela fala: "Aí é que tá, eu não, espera aí. Você tá lendo o pensamento, como que você tá fazendo isso?". "Aí é que tá, eu não faço ideia". "Aí é que tá, é esse o problema". "Aí é que tá, é esse o problema, é essa a questão, eu não faço ideia", ok? Eh, não existe isso de ouvir pensamento, não existe isso de ouvir pensamento. Você pode usar essa estrutura, não existe isso de com qualquer coisa. Significa que a coisa não existe, simplesmente ela não existe. Então, não existe isso de voltar com o ex-namorado, não existe isso de trabalho fácil, não existe isso de aprender português em 3 meses. There is no such thing as. Não existe isso de. E mais um verbo, ok? Eh Bom, depois ela fala assim: "E essas vozes, será que elas estão na minha cabeça? E essas vozes?". Aí de novo aquele que eu falei: será que elas estão na minha cabeça?". Significa, eu me pergunto se elas estão na minha cabeça, ou, eh, espera aí gente, eu vou ter que dar uma pausinha rapidinho, mas eu já volto. O computador me avisou que eu estava ficando sem espaço, e eu precisei resolver isso. E eu sei que não está muito profissional, mas a ideia é uma coisa espontânea, porque eu sou uma professora espontânea. Então, mas sério, e eu fiquei sem palavras, mas a gente está melhorando. Eu estou tentando profissionalizar esse projeto ao máximo. No futuro teremos vídeos melhores. Mas esses estão bons, né, não estão ruins não, espero. Ok, não existe isso de ouvir pensamento. Aí eu estava explicando sobre, as vozes na cabeça, né. Então tem esse momento lá que a Luli fala assim: "Será que eu tô ouvindo vozes?". Aí ele fala: "Só pode? Só pode?". E esse "só pode", que literalmente only can, não significa nada, significa definitivamente. Só pode ser isso. É como se fosse a conclusão lógica. Essas vozes estão só na minha cabeça? Só pode ser isso. É a única explicação, definitivamente. Definitivamente é a única explicação, ok? Usem e abusem do "só pode". Quer me matar do coração? Quer me matar do coração? Quer me matar do coração? Você quer me assustar?
A mãe da Luli fala pra ela, né, quando fica sabendo que ela teve o acidente e tal: "Minha filha, você quer me matar do coração? Eh, poxa, fiquei preocupada. Eh, por que você não atendeu o celular?". Verbo atender. Atender significa alguém te liga e você fala alô, né? Pode ser atender a porta, né? Atender, atender a campainha, atender. Porque você não atendeu o celular. A mãe depois está pensando assim: respondona, malcriada, fechada, pensando coisas sobre a Luli, né. Respondona é uma pessoa que não respeita os pais, porque geralmente na nossa cultura aqui, isso é cultural, no Brasil, você não fala depois que seu pai fala, ou sua mãe. A gente tem uma cultura de ter muito respeito, né, pelas figuras paternas e maternas. Então, uma pessoa respondona é que quando o pai fala alguma coisa, tipo a mãe, "Você não vai sair". "Eu vou sim". "Não fala isso". "Eu falo sim". É uma pessoa respondona, ok? Malcriada, uma pessoa que faz malcriação, é uma pessoa que desrespeita. Eh, ai meu Deus. Gente, o fato desse vídeo estar tão grande significa que coisas vão acontecendo ao meu redor e eu vou precisando lidar com elas. Por exemplo, a gente já teve a briga na rua, a gente já teve, a questão com o espaço no computador, agora eu tô tendo uma questão com um gato, resolvi. É por isso, né, essa questão de ficar tão grande. Bom, vamos lá, vamos continuar, continuando. E aí? Que bom que vocês gostam de mim. Olha eu, né, imaginando coisas. Estou ouvindo vozes na minha cabeça, só pode. Ah, ok, vamos embora, continuando, continuando. Não vamos deixar as distrações nos atrapalharem. Fechada é uma pessoa que não comunica muito. Então, se eu falo assim: "Nossa, meu irmão é muito fechado", o Luan é fechado, então ele é muito fechado. Ele não comunica sentimentos, ele fala, ele pode falar muito muito, sobre muitos assuntos diferentes, mas quando se trata de coisas pessoais, ele é fechado, ele não comunica. Olhando para o meu gato. A vida te endureceu, hein? A mãe pensa: "A vida te endureceu". Endurecer, endurecer, fazer ficar duro, eh, fazer ficar duro. Na na tradução da Netflix estava escrito bitter, life made you bitter. Gente, esse gato filho! Eita, fui cruel com ele, tadinho. Eu joguei uma coisa. Mas é porque ele tá querendo pular nos meus perfumes e ele quebra as coisas, gente. Então, assim, ele é um gato, ele tem um pouquinho de ansiedade, mas agora ele se foi. Mas ele vai voltar, então tá tudo bem. A vida te endureceu. Netflix traduziu isso como, Life made you bitter. Mas eu não entendo como bitter, porque bitter é amargo. E eu não acho que a Lully seja uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa dura, ela é uma pessoa forte, ela perdeu o pai, ela tá ali lidando com pessoas, de um universo diferente do dela, né, porque ela tem que acordar de madrugada, ela tem que pegar ônibus. Ela não tem uma vida, de privilégios, né, e hoje, infelizmente, no Brasil, para você fazer uma faculdade como a de medicina, você tem que vir de berço de ouro, né, você tem que ter uma ajuda, senão tudo fica muito mais difícil. E eu admiro muito as pessoas que, enfrentam eu tenho um amigo que ele lutou muito para ser médico, não é fácil, não é fácil. Então eu não acho ela amarga, mas ela é uma pessoa dura. Ela precisou criar, uma se tornar uma pessoa forte para poder estar nesse meio, e sempre lutar, né, tipo, porque não é fácil, né, não é fácil. Então vamos lá. Desmaiar, desmaiar significa perder a consciência, cair.
né. Então eu acho que no momento do acidente eles desmaiam, né, eh, por causa, né, da alta tensão ali e tal. Aonde é que já se viu uma coisa dessa? Aonde 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 é que já se viu uma coisa dessa? Opa, esse aonde é junto. Aonde é que já se onde é que já se aonde? Uai, não, mas é isso aqui mesmo. Ah tá, o Google tá pedindo para eu colocar onde é que já se viu, que pode ser também. Onde é que já se viu uma coisa isso tudo é informal, tá, galera. Aonde é que já se viu uma coisa dessa? Como isso é possível? É uma outra versão do como é que pode? Aonde é que já se viu uma coisa dessa? Como isso acontece? Como isso aconteceu? Por que isso é assim? Né? Eh, o cara, o Júlio, ele fala para a mãe dela: "Nossa, que comida boa. Você tá se superando, hein, tia? Você tá se superando, hein, tia?" Eh, Estar se superando significa estar ficando melhor e melhor. Então, se você fala assim: "Camila, você está se superando", significa que você acha que eu estou fazendo um trabalho melhor, ok? Você está se superando. Eh, então a mãe sugere que eles voltem ao relacionamento. E aí ele fala: "Ela é muito mandona". Mandar significa ordenar. Então ele fala que ela é muito mandona. Significa que ela dá muitas ordens. Não ia dar certo. Dar certo significa funcionar. E aí, ele entra no quarto e fala assim: "Nossa, olha, sua mãe tá falando que a gente devia voltar a namorar. Vê se pode". Ele usa essa expressão. Vê se pode. Vê se pode. É como um "Yeah, right". Tipo, vê se pode uma coisa dessa, tipo, eu não acredito que ela falou isso. Aí a Luli fala assim: "Qual é a graça? Qual é a graça? Qual é a graça? Por que isso é engraçado? Por que você está rindo disso? Qual é a graça?" Aí ele fala assim: "Gente, chegamos em 100. Você sabe que não, você sabe que não rola. Você sabe que não rola. Você sabe que isso jamais aconteceria, isso nunca ia acontecer. Você sabe que não rola." Aí ela fala: "Ah, é? Por quê? Por que que não ia acontecer? Eu sou maluca? É porque eu sou maluca? Eu sou maluca? Sou doida? É porque eu sou doida? Eu sou maluca? É porque eu sou mandona?" É, é isso, basicamente, né? Maluca significa louca. Maluca, doida significa louca. Eh, para com essa brincadeira. Para com essa brincadeira. Às vezes a gente fala assim: "Para com essa brincadeira". Claramente a outra pessoa não tá brincando, mas a gente fala assim: "Para com isso, não faça isso". "Ah, para com essa brincadeira", tipo, então quando ela lê o pensamento, né, de que ele é gay, e ela fala assim: "Você é gay?" Aí ele fala assim: "Para com essa brincadeira", tipo, não diga isso, não, sabe, não continua com isso. Eh "Aonde foi que você se meteu?" A amiga dela pergunta, né. "Aonde foi aonde foi que você aonde foi que você se meteu? Aonde foi que você se meteu?" Meter-se, meter alguma coisa significa colocar alguma coisa em algum lugar. Então, aonde você colocou você mesma? Aonde você estava. Outra versão poderia aonde foi que você se enfiou. Enfiar também, significa colocar em algum lugar. "Vocês estão se pegando?" Ela fala, "Vocês estão, se beijando?" Eh, tá. Aí ela conta para amiga lá, né, que o Júlio é gay, aí ela fala assim: "Ah, Júlio, para, vai, para, vai, dá um tempo."
Ah, dá um tempo. Ah, para, vai. Tipo, ah, give me a break. Para, vai. Ok? É, Aí ela pergunta: por que você está no armário? Por que você está no armário? Por que você está no armário? Porque você não quer se assumir. Se assumir significa sair do armário, assumir a sexualidade, né? É, porque você está dentro do armário, porque você está no armário. É, a Luli fala também, eu quero saber, eu quero mesmo é saber como eu me livro disso. Como eu me livro? Livrar-se de alguma coisa. Livrar-se de alguma coisa significa perder essa coisa ou jogar fora. É no sentido de que você não quer, eu vou me livrar dessa doença. Eu tô doente, eu quero me livrar dessa doença, ok? Jogar ela fora. É, Aí a amiga lá quer descobrir se o Ricardo é afim dela, né? A gente já falou sobre ser afim de alguém. Será que o Diego tá ouvindo o pensamento que nem eu? Nós falamos já muitas vezes sobre o será que. Será que. Não precisa desses três pontinhos, não, tá? Será que o Diego tá ouvindo pensamentos que nem eu? Que nem eu. Esse que nem significa como eu. Então eu posso falar assim: nossa, você tem 6 gatos que nem eu. Que nem eu. Como eu. Ok? Que nem eu. Nossa, que nem eu. Como eu. Ok? É, Vai ver, vai ver o caso do Diego. É sério mesmo. Vai ver o caso do Diego é sério mesmo. Esse vai ver que significa talvez. Talvez. Talvez o caso do Diego seja sério mesmo. Com o vai ver que, a gente não usa o subjuntivo. Vai ver que ele não quis dizer isso, vai ver que ele está em casa, vai ver que ele viajou, vai ver que é por isso que ele não está atendendo o telefone seu. Vai ver que, talvez. Mas ele está com uma cara ótima. Estar com uma cara ótima significa que ele parece muito bem. Nossa, você está com uma cara ótima hoje. Então, se eu falo isso para você em uma aula, nossa, tia, você está com uma cara ótima. Você está muito bem, você parece muito feliz, ok? Nós falamos sobre o aí é que tá. Aí é que tá, como sentido de oposição, né? That's the thing. There's the thing. That's the thing. Ou the thing is. The thing is. Aí é que tá. The thing is. Eu não aguento mais ouvir pensamento, eu não posso suportar mais, não aguento mais, não posso mais. Nós falamos, né, no comecinho, já deu, eu cansei, e as pessoas ficam falando que ouvir pensamentos é um dom, mas ela não considera isso um dom, ela considera uma maldição, ok? Continuando. Que deu nela? que que deu nela? O que aconteceu com ela? Por que ela está agindo dessa maneira? O que deu nela? Ou às vezes a gente pode escutar também assim: que que bicho mordeu ela? Por que ela está se comportando dessa maneira? O que deu nela? Por que ela está agindo dessa forma tão incomum? É, Ela está arrasada, tadinha. Ela está arrasada, tadinha. Estar arrasado significa, tadinha. Estar arrasado significa, tadinha. Significa estar muito mal. Ela tá arrasada, tadinha, pobrezinha. Ela tá muito mal. Você nunca foi com a minha cara, né? Ir com a cara de alguém significa ter simpatia
ou gostar de alguém. Então você fala assim: "Você nunca foi com a minha cara, né. Você nunca foi com a minha cara, né". Significa você nunca gostou muito de mim, né. Ir com a cara de alguém. Um brinde, então, um brinde é quando você tem aí a sua taça de champanhe e você fala: "Ah, um brinde ao amor, um brinde ao novo ano que chega", um brinde. Eh, Depois o pai do namorado da Luli, ele fala que a Paola não segurou a barra de trabalhar na minha clínica. Tem uma música muito legal, clássica brasileira, "Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você". Então, segurar a barra significa, suportar, aguentar uma situação pesada e difícil. Então, quando o cara fala que a Paola não segurou a barra, significa que ela escolheu uma coisa fácil, que ela não quis a coisa difícil, que ela não conseguiu, né, lidar lá com a clínica dele. Eh, eh, Ideologia de botequim. O pai dele fala assim: "Cresce, meu filho, para com essa ideologia de botequim". Gente, vamos lá na palavra botequim ou boteco. Boteco é um nome do bar, bar, né, nós chamamos boteco também. Então, filosofia de bar, ou ideologia de bar, ou de boteco, de botequim, significa, sabe quando você senta no bar e de repente você resolve todos os problemas do mundo, ó, botequim, e você resolve todos os problemas do mundo, sabe? Você vai bebendo, bebendo, aí de repente você não entende porque existem guerras, porque claramente você tem solução para tudo, para todos os problemas. Então, mas no outro dia você vê que a realidade é muito mais complexa do que você imaginava. Então, isso é ideologia ou filosofia de botequim. Roupa de mendigo, o pai dele fala para ele tirar a roupa de mendigo. Mendigo, gente, é uma pessoa que mora na rua, é uma pessoa sem teto que não tem casa. Então, o pai estava falando para ele tirar as roupas velhas, ou para ele usar roupas melhores, né, que a roupa dele tá de mendigo. Eh, hum, eh Então tem uma hora que a Luli fala assim, né, com a amiga dela: "Acabou de vez a implicância com ela, acabou de vez a implicância com ela". Então realmente acabou, terminou para sempre, acabou de vez, esse de vez acabou para sempre a sua implicância com ela, os seus problemas com a outra menina, porque a outra menina vai morar com ela, né. Gente, se eu estiver dando spoiler, me perdoem, mas eu realmente aconselho sempre a assistir o filme e depois assistir isso aqui. Mas eu tento não dar spoiler, tá bom? Eh, e de quebra e de quebra, o Ricardo tá livre. E de quebra, e pra completar, que além da coisa boa de que nós vamos morar juntas, né, ela e a amiga lá, a menina com quem ela implicava, isso deixa o caminho livre para ela e o Ricardo, e de quebra, então, como consequência boa, de quebra, um plus, ele está livre. Ele disse que ela era tipo um crush para ele. Ela era tipo um crush, ou seja, não era nada sério, ele era tipo um crush para ela. Ou seja, não era qualquer coisa, era uma coisa boba, não era amor de verdade, né, não era nada sério. Eh, Quem nunca, né? Quem nunca, né? Você pode, usar isso quando alguma coisa um pouco estranha, um pouco sapeca acontece, você fala assim: "Quem nunca, né?".
Tipo, quem nunca teve uma quedinha por um amigo? Quem nunca? Quem nunca, né? Who never? Quem nunca? Eh, tem coisas que não têm remédio, tem coisas que não têm remédio, tem coisas para as quais não existe solução. Eh, então um o pai, né, esse é o pai lá do menino, o menino tá contando que o pai, ele chegava em casa fedendo, feder a cachaça, atrasado e fedendo a cachaça. O verbo feder, ele é similar ao verbo cheirar, mas o feder é sempre um cheiro ruim. Então, feder a cachaça, ou às vezes você vai escutar o ter bafo de cachaça ou de qualquer coisa, hálito, significa ter um cheiro de cachaça. Cachaça é é álcool, no contexto ali é álcool em geral, mas nós temos no Brasil uma bebida, né, chamada cachaça, digamos que seja a nossa tequila, é um tipo de bebida feita com cana-de-açúcar, mas basicamente ele tá falando que o pai dele é um alcoólatra, né, que o pai dele às vezes a gente fala assim: "Ele é cachaceiro, alcoólatra", é um alcoólatra, um cachaceiro, ok? Uma pessoa que bebe muito. Eh Não vejo a hora de me livrar disso, eu falei. É botar alguém pra baixo, botar pra baixo. A mãe da Luli fala pra ela que ela tem que tirar da cabeça essa ideia de que as pessoas estão tentando botar ela pra baixo, deixar triste. Então se eu falo assim: "Nossa, os resultados da eleição, me botaram pra baixo, me deixaram mal, me deixaram triste", ok? Eh, tem tanta gente que torce por você. Tem torcer, né. Torcer, torcedor, a gente escuta isso muito no esporte. "Eu torço para o Boca Juniors", "Eu torço para o Barcelona", "Eu torço para o Atlético Mineiro", mas eu também posso dizer que eu torço pelo seu sucesso, que eu estou esperando que você tenha os melhores resultados na vida. Eh, depois, eu gosto de uma frase, e essa é a última frase, o pai chega e fala: "A gente se estranha, mas eu te amo, cara, eu te amo". A gente se estranha. Estranhar-se, estranhos, né, vocês sabem, são pessoas desconhecidas, ou pessoas esquisitas, mas quando a gente usa com o verbo estranhar-se, significa que sabe quando você, às vezes, sente que você não conhece alguém? Embora você conheça essa pessoa há muitos anos, ela te surpreende? Então você se vê em uma briga, então você poderia dizer assim: "A gente se estranhou". Isso acontece? Bom, me corrijam. Eu sei que os donos desses cachorros falam que isso não acontece, mas eu já ouvi relatos de que cachorros da raça Pitbull, a gente fala assim Pitbull em português, eles estranham os donos. Isso significa que são cachorros, né, que eles são mais eles dizem que eles são mansos. Cara, eu não quero entrar numa discussão, galera, eu não conheço. Eu nunca tive um pitbull e eu não tenho conhecimentos. Eu vou falar sobre senso comum. Então, eu ouço falar os donos falando que são cachorros mansos, mas eu ouço pessoas dizendo que, na verdade, eles são cachorros que têm uma tendência à violência, dependendo da maneira como o dono que dono? Vamos falar tutor, que o tutor os educa, né, os treina. Então, eu já ouvi relatos de que esses cachorros eles podem ser ciumentos e de repente eles podem estranhar o filho do dono, a criança. Então é isso, significa que a pessoa está convivendo bem ali, mas aí tem algumas, ah, fricções, vamos dizer assim, alguns probleminhas ali, que gera uma situação que você não esperava. A mesma coisa, e isso eu vou falar, cara, tem gente que cria sucuri, foi uma palavra que a gente aprendeu no outro filme, né. Tem uma não é sucuri, mas um tipo de sucuri, é uma cobra, assim, né, que come os animais por meio do sufocamento e tal. E aí eu também já ouvi relatos de que
essas cobras, elas estranham o dono, se elas ficarem com muita fome, elas podem comer o dono, ou o animalzinho do dono. Um outro animal, né? Um coelho, sei lá, um cachorro, um gato. E, gente, eu não entendo isso de criar réptil e insetos e, enfim. Mas ok. Então acontece, né, de estranhar em certas circunstâncias. Então, o pai fala assim: a gente se estranha, mas eu te amo. Ou seja, a gente tem nossas diferenças, a gente tem nossos problemas de vez em quando, mas eu te amo e estou aqui para você. Ok, pessoal? Temos aqui uma lista enorme de 129 palavras, um vídeo grande. Eu realmente não esperava que fossem tantas palavras e mais foram surgindo. Tá aí a lista para vocês, feita com muito carinho. Espero vocês no domingo para nossa reunião. Vai ser muito legal, sempre é muito legal estar com vocês. É, Qualquer dúvida, usem os grupos para a gente conversar. Fiquem à vontade para pegar algumas dessas palavras e criar exemplos, ou me pedir outros exemplos, ou de me pedir esclarecimentos. Façam isso antes da aula, façam isso aqui nos comentários do YouTube, ou façam isso no grupo. É melhor porque nós sabemos que a reunião ela é muito corrida. A gente tem ali 1 hora, né? Mas a gente conversou sobre fazer 1 hora e 15, né? Para os que podem. Então façam isso antes, mas também tá tudo bem. Se vocês quiserem checar alguma palavra na hora da reunião, eu tô lá para isso, para ajudar. Se vocês cometerem erros, eu vou ajudar. Mas a gente tem uma lista muito grande, né? Como eu disse, então deem uma olhadinha, uma lidinha. Façam perguntas antes ou depois, durante também vale. Fiquem à vontade para estudar como vocês preferirem. Estou aqui para auxiliar. Esse projeto é o meu filho. Eu amo o Clube do Filme, eu amo esse curso de filmes. Eu tô aqui é, trabalhando duro, fazendo o meu melhor, mesmo com as brigas na rua, os gatos quebrando perfume, a memória do computador acabando, meia-noite quase, 2 horas de vídeo. Estou aqui. Porque eu sei que vocês estão aí, vocês estão fazendo a parte de vocês e isso me motiva. Então, beijos para vocês e até domingo. Tchauzinho.